Hoje meditaremos no segundo livro de Samuel, os capítulos 11 e 12. Capítulo 11, nós percebemos ali o Davi cometendo um grave erro, cometendo adultério com Batseba e levando à morte o Urias e mais alguns soldados na tentativa de esconder este seu pecado. E no 12, então nós encontramos o profeta Natã trazendo uma mensagem de Deus para Davi, em uma forma, como é que eu vou dizer, de parábola, né? Uma história que contém uma verdade central, e a verdade é que uma grande injustiça foi cometida. E isto se aplica ao que Davi fez, e ele não tinha percebido, mas estava pronto para perceber nesta simples história o erro do outro. Então nós vamos ler no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 até o 7 na primeira parte. Hoje lerei aqui na Nova Almeida Atualizada, esta é a versão bíblica que estou usando hoje, e ela diz assim: O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: Esse homem é você. Que baque, que choque Davi deve ter levado naquele momento, quando ele condena o personagem da história que Natã estava contando, e Natã se volta para ele e diz: Esse homem é você. O texto de hoje contém um grave alerta para todos nós, porque ele mostra a Davi o homem segundo o coração de Deus. Eu vou repetir: o homem segundo o coração de Deus estava ali pronto para condenar alguém que havia cometido uma grande injustiça. Pronto. Ele percebeu a injustiça e estava pronto para condenar e condenou. Porém, ele não percebeu que ao condenar aquela pessoa, na verdade, ele estava se autocondenando. Pois a história contada pelo profeta Natã descrevia, ainda que de forma muito mais amena, mas muito mais amena, os pecados que o próprio Davi havia cometido. Ele levou pessoas à morte, ele adulterou com a esposa do Urias. Então, a história dele era muito mais grave do que esta historinha de Natã, falando de um homem rico que toma a ovelha de um homem pobre. O problema dele é que ele cometeu o pecado adulterando com Batseba, levando Urias e outros à morte, na tentativa de esconder ali os seus pecados. Ele, Davi, havia cometido uma grande injustiça, mas ao mesmo tempo em que não percebia isso em sua vida, ele estava pronto para condenar algo semelhante em seu próximo. Ou seja, no outro, aquilo era pecado, mas nele não. Meus irmãos, será que nós também não caímos muitas vezes neste mesmo erro? Será que não condenamos nos outros aquilo que nós mesmos praticamos? Será que não olhamos estes pecados nos outros, ou como pecados, ou olhamos pecados nos outros em nós mesmos como algo muito menor, apenas como uma fraqueza,
uma pequena falha ou algo assim sem tanta importância, parece que o perigo existe. Se isso aconteceu com um homem segundo o coração de Deus, é óbvio que também pode acontecer conosco, que não somos lá essas coisas, né? Estamos muito longe daquilo que Davi foi. Davi, ao ser confrontado pelo profeta, finalmente reconheceu seus pecados, confessou isso com palavras e foi perdoado, como está lá no versículo 13, né? Que vai dizer, então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E o Natã vai responder dizendo, olha, o Senhor perdoou o teu pecado, então você não vai morrer. Consequências graves seguiram para Davi, sua família, mas ele foi perdoado. Fica o alerta para todos nós. É muito fácil percebermos o pecado que os outros cometem, mas não é assim tão fácil reconhecermos os nossos próprios pecados. Estejamos atentos aos nossos pecados e prontos para confessá-los aí diante do Senhor. O que é pecado na vida dos outros é pecado também na nossa. Fique na graça e na paz do Senhor.